Este é um vídeo para explicar cada um dos itens da lista de traições de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro traiu os seus eleitores, traiu o povo brasileiro fazendo cada uma dessas coisas. Ponto final. Essa lista está desatualizada, ela é só um pequeno resumo de todas as cagadas que o mito fez. Bolsonaro não é conservador, é um reacionário. E eu quero deixar aqui bem claro o que eu penso do Bolsonaro hoje. Para mim, ele é um canalha, cínico, mentiroso, traidor da nação e dos seus eleitores. Um ignorante e um demente, tá? Um cara ciumento e narcisista que vai entregar o Brasil de bandeja para a esquerda voltar ao poder. Já está entregando, na verdade, né? Esse negócio de vamos fazer tudo o que o PT quer, senão o PT volta, não cola comigo. Vocês são uma vergonha, tá? Bolsonaro foi eleito surfando em 3 ondas. Essa é a realidade. O antipetismo, as pessoas tinham um desejo absurdo de tirar aquela quadrilha do poder, isso precisava ser feito. A Lava Jato e o trabalho do Sérgio Moro. Surfou nessas 3 ondas e traiu essas 3 coisas. Essa é a realidade. Eu vou mostrar a lista para vocês, vão falar de cada uma delas. Por que vocês acham que o PT nem ataca mais este palhaço? Por quê? Porque está fazendo tudo o que o PT quer. A oposição é de boa, é tranquila, é só para manter uma fachada. Bolsonaro precisa do PT e o PT precisa de Bolsonaro. Ninguém fez tantas coisas para o PT como o Bolsonaro fez no seu governo. Nem o próprio PT. Eu avisei desde o começo que quando o Bolsonaro fizesse merda, eu seria o primeiro a criticar. Eu sempre defendi valores e princípios. E não um ídolo que se transformou no messias político de um povo carente. Vamos ao primeiro ponto dessa lista. Sancionou o fundão eleitoral. Para que você tenha uma ideia, o Brasil não gasta em 3 anos consecutivos 1,5 bilhão em saneamento básico. Bolsonaro sancionou um fundão eleitoral de 2 bilhões para político fazer campanha. E não adianta tirar essa responsabilidade do colo dele. Ele mesmo tinha dito diversas vezes que vetaria isto. Para não desagradar o Congresso, foi lá e sancionou. E ainda mentiu para os eleitores dizendo que não poderia vetar. Mentiroso, safado, tá? 2 bilhões de reais, ele tinha costurado um valor inclusive maior, de 2,5 bilhões de reais, tá? Depois foram chegar a 2 bilhões, onde ele entrou em acordo junto com o pessoal do Congresso e sancionou esta barbárie. Agora, como nós estamos na época de pandemia, as pessoas falam, usem o fundão eleitoral para a saúde. Nós precisamos desse recurso agora. A AGU, sob o comando de Jair Bolsonaro, foi lá e cassou essa liminar. A AGU de Bolsonaro cassou essa liminar. Claro que Rodrigo Maia, Alcolumbre, todos eles são canalhas. Eu não votei neles. Eu votei em Bolsonaro para fazer a coisa certa. E ele não só não fez, como ele teria todas as condições do mundo para manter o seu veto. Tinha já os votos para manter o veto do fundão eleitoral. Não o fez. A segunda coisa que Bolsonaro fez foi a coisa mais impensável. Aqui eu falei, não, mano, você acabou, você já era. Sancionou uma emenda do Freixo. O segundo ponto é o juiz de garantias. Sancionou uma emenda do Freixo, do PSOL, mesmo aconselhado pelo Sérgio Moro a não sancionar esse tipo de absurdidade. O juiz de garantias cria a 5ª instância no Brasil. Os processos já demoram muito, em diversas varas do país nós temos só um juiz, ele vai lá e sanciona esse absurdo. Sanciona esse absurdo. É como se ele tivesse baixado o freio de mão e empurrado o carro para um precipício. É isso que aconteceria com a justiça do Brasil, seria um absurdo. Você teria um juiz para instrução, um outro juiz para o julgamento, os processos demorariam infinitamente e a impunidade iria reinar no Brasil. O Fux bloqueou isso temporariamente, mas se sabe que a maioria do Supremo Tribunal Federal deseja o juiz de garantia.
Se ele for aprovado, a justiça do Brasil vai para o buraco, um buraco negro sem fim. Tá? Foi isso que Bolsonaro fez. Uma emenda do Freixo ele sancionou. Cansamos de discutir isso aqui na época. Sancionou também a lei de abuso de autoridade. Nesta época, ele próprio ligou para o Senado e para a Câmara para que derrubasse os seus próprios vetos. Os seus líderes do governo instruíram para derrubar os vetos do próprio presidente. Foi aquele famoso o veto para inglês ver. O filho do presidente derrubou os vetos dele mesmo. Isso é uma vergonha, isso é uma assinte ao povo brasileiro. E todos esses gados quietos a respeito do abuso de autoridade. Essa lei do abuso de autoridade faz com que, por exemplo, um juiz como o Sérgio Moro seja processado por um cara como o Lula. Ninguém fez mais para o PT do que o Bolsonaro. Nem mesmo o PT teria a coragem de sancionar uma lei como essa ou de instruir os seus líderes a não vetar um negócio desta forma, como foi o que Bolsonaro fez. Sancionou também a limitação da delação premiada. Nós nunca mais vamos ver uma delação como a do Palocci. Por exemplo, se Queiroz, que era lá o pau mandado de Flávio Bolsonaro, quiser fazer uma delação que abarque o próprio Jair Bolsonaro, ele não pode, porque foi sancionada a limitação na delação premiada. Traiu a Lava Jato. Sancionou também a restrição na prisão preventiva. Nós nunca mais vamos ver políticos de colarinho branco com medo da justiça, porque eles sabem que não vão poder ser presos, nem mesmo preventivamente, estão livres, leves e soltos para destruir provas quando quiserem. Sancionou também o pagamento de advogados com dinheiro do fundo partidário. Essa é outra absurdidade que Bolsonaro fez. Eles lavavam dinheiro através daquelas gráficas para fazer panfletos e tudo mais. Hoje vão lavar muito mais dinheiro através dos escritórios de advocacia de campanha. Isso é um absurdo. É seu dinheiro para pagar advogado de político, e ainda mentiu, tentando mascarar isso que ele fez de uma maneira cínica, canalha, tá? Uma maneira cínica e canalha. Sancionou a mudança do COAF para o Banco Central. O COAF teria que estar ali junto com o Ministério da Justiça. Ele colocou junto com o Banco Central. As informações mal chegam ao Ministério. Hoje o COAF acabou. Depois que pegaram lá o senhor Flávio Bolsonaro com 42 depósitos feitos em dinheiro vivo, as maracutaias mais imensas possíveis, hoje é impossível defender um cara como Flávio Bolsonaro. Ele sanciona isso sem nem chiar com o Congresso. O Congresso vai lá, manda para ele, tá aqui, ó, o COAF agora no Banco Central. Ele, tá bom. E passou, e o gado não falou uma única palavra. Vocês também são traidores da nação. Como vocês viram também daquela vez que o Toffoli paralisou o COAF durante 6 meses, não falou absolutamente nada. Nada. Em uma decisão absolutamente absurda, atendendo um pedido de Flávio Bolsonaro. Quis indicar o filho Bananinha para ser embaixador, lógico, um salário de 70 mil reais, todas as regalias, sem saber falar uma palavra direito em inglês, né? Falando mal o inglês que só, como ele fala. Para o Trump seria um sonho Eduardo Bolsonaro como embaixador, porque ele é um burro, ele é um ignorante. É muito fácil passar a perna em um cara como Eduardo Bolsonaro. E naquela época, e quando ele me ligou aqui, falando, e aí, bicho, o que você acha de eu ser embaixador? Eu falei, você tá louco, cara. Você tem que primeiro honrar os seus votos. Você foi o deputado mais votado do Brasil. Faça a diferença aí dentro da Câmara. Nando, mas eu sou só mais um nos Estados Unidos, pau. Aí, esta merda que deu. A minha crítica naquela época, eu lembro ter sido bem tranquila, tal. Hoje não dá para fechar
os olhos a respeito disso. Omitiu-se quanto à lava-toga e ao fim da prisão em segunda instância. Mandou o filho apagar a postagem a favor da segunda instância. Para não irritar Toffoli, hoje Jair Bolsonaro ele é uma marionete do Centrão, do MDB, e uma marionete do Dias Toffoli. Essa é a verdade e acabou. Para não desagradar, vocês se lembram que ele mandou, o Carlos Bolsonaro só falou que nós somos favoráveis à segunda instância. Ele não só pediu para apagar, como pediu para dar desculpas depois. Fez com que o filho Flávio Bolsonaro fosse no canal Panos Livres para melar, para destruir as manifestações em prol da CPI da Lava Toga. Vocês se lembram muito bem disso, quando nós fomos às ruas pedir por ela, dia 26 de abril. E foi lá Flávio Bolsonaro, instruído pelo próprio capitão, dizer: a quem interessa isso? A economia vai funcionar. Por que lutar contra os ministros? Para que um negócio desses? Inclusive Flávio Bolsonaro, a mando do seu pai, ameaçando os outros senadores para não colocar os seus nomes na CPI da Lava Toga. Vocês se lembram bem disso daí. Nomeou Aras para a Procuradoria-Geral da República. Quando ele fez isso, eu falei: cara, agora não dá mais. Não dá mais para defender um cara desse. Augusto Aras deu festa para o Zé Dirceu. Todo mundo sabe que Augusto Aras é o maior amigo que o PT poderia ter. Tá? Tudo que ele faz é de fachada. Tudo que ele faz é simplesmente cumprindo, às vezes, compromissos do cargo. Mas o que acontece de verdade, por exemplo, o coordenador da Lava Jato pediu demissão porque o Aras senta em cima de todos os processos, não faz nada, nega tudo aquilo que a equipe da Lava Jato quer. Este cara que deu festa para o Zé Dirceu, para a cúpula do PT, e que era amigo desse, e que os elogiou diversas vezes, inclusive citando Leonardo Boff, este cara sentou na cadeira da Procuradoria-Geral da República, que fez com que o coordenador da Lava Jato se demitisse. Tá? Este é o cara. Ali, meu amigo, eu já falei, não é possível que o cara tenha feito um negócio desse. Fez por quê? Porque é uma marionete de Dias Toffoli. Nomeou o André Mendonça para a Advocacia Geral da União. Esta também não é um desejo de Bolsonaro, isso é um desejo também de Dias Toffoli. André Mendonça já escreveu diversos artigos elogiando não só a esquerda, mas elogiando Dias Toffoli. Escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli. É o cara que recorreu no caso do juiz de garantias. Ele quer que o juiz a mando de Bolsonaro, ele é o advogado-geral da União, a mando de Bolsonaro, ele recorreu para que o juiz de garantias se torne realidade. Ele recorreu para cassar a liminar que destinava o fundão eleitoral para a saúde. Este é o cara que está sentado na cadeira da AGU. O senhor Aras da PGR e o senhor AGU foram favoráveis ao inquérito ilegal de Dias Toffoli, que transforma todo o Brasil na jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Isto é absurdo. Nem o PT teria coragem de fazer coisas tão escabrosas desse jeito. E isso daqui, os frutos disso, nós vamos colher no futuro. Porque os políticos estarão completamente blindados para poderem roubar à vontade. À vontade. Tá? Como já disse aqui inúmeras vezes. Nomeou os líderes do Centrão no Senado e na Câmara. O senhor Fernando Bezerra e o senhor Eduardo Gomes. São os dois caras do Centrão que fazem de tudo para passar essas pautas que revoltam o cidadão brasileiro. E quem os colocou na cadeira foi Jair Bolsonaro, que os instruiu a isso. Tá? O senhor Fernando Bezerra foi ministro da Dilma, acusado de corrupção de 5,5 milhões de reais. É o cara do MDB. O senhor Eduardo Gomes entrou na política a convite de Renan Calheiros. Estes são os dois caras que Jair Bolsonaro escolheu para liderar a Câmara e o Senado.
Você percebe a gravidade disso ou não? Você percebe? Adhemar Gonzaga, que foi ex-advogado da Dilma, que absolveu a chapa Dilma Temer, ele é o secretário-geral do novo partido de Jair Bolsonaro. É ele quem assina tudo. Tudo sai da sua caneta. Este é o cara que Bolsonaro escolhe para ser o secretário-geral do seu novo partido. Luiz Belmonte é o vice-líder, o segundo vice-líder, vice-presidente do Aliança pelo Brasil. O senhor Luiz Belmonte fez doações para o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. É filiado ao PSDB. E depois os caras vêm falar que nós somos a nova esquerda. Olha aqui o que o teu mito, o canalha do teu mito está fazendo. Este aqui é o vice-presidente do partido, junto com Flávio Bolsonaro. Eu não confiaria no Flávio Bolsonaro nem o troco que eu para comprar balinha de mascar. Condecorou Maia, Alcolumbre e Toffoli. Vejam o cinismo do Bolsonaro, né? Junto com o seu gabinete ali, vai e fomenta os seus eleitores, o mito, pela frente vai lá e coloca sempre uma medalha em cada um deles, e não foi a primeira vez. Condecorou diversas vezes. É de um cinismo absurdo. Eu falei certa vez, Bolsonaro, ele vai fazer um bom governo se fizer o seguinte: se ele estiver junto com o povo, se ele quiser agradar o povo e esse establishment e esse sistema nojento ao mesmo tempo, ele vai se ferrar. É exatamente isso que aconteceu. Bolsonaro tem derretido cada vez mais nas suas redes sociais, tem perdido cada vez mais o apoio do povo. Ele não demitiu os laranjas do governo, o chefe da SECOM, o ministro do Turismo. Esse cara, o Fábio Weingarten, né, da SECOM, é um cara tão sacana que empresas que ele detém mais de 90%, tá? Essas empresas são contratadas com dinheiro público nosso aqui, para fazerem serviços para o governo. E Bolsonaro, vendo isso, sabendo disso, falou assim: mas para frente a gente vê se é ilegal ou não é. É realmente um absurdo. Costurou o acordão com o Congresso sobre orçamento impositivo, PLN 4. E depois foi lá chorar. Não, as pessoas têm que ir para a rua, agora eu sou a rainha da Inglaterra, tiraram o meu orçamento. Os próprios líderes do governo costuraram isso. Ele instruiu votar sim, o governo instruiu votar sim. O senhor Eduardo Bolsonaro, que era líder do partido na época, nem na votação da LDO estava. Para você ver como esses caras são patéticos. Tá? Desmentiu compromisso de campanha em indicar Moro à primeira vaga do Supremo Tribunal Federal. Todos vocês viram Jair Bolsonaro ventilando o nome de André Mendonça, que é o amigão do Toffoli, e o nome de Jorge Oliveira, que não tem nem 5 anos como advogado, que também é um amigão do Toffoli, que disse que hoje o Palácio do Planalto, o maior conselheiro do Palácio do Planalto, são palavras do Jorge Oliveira, é Dias Toffoli. Esses dois caras, Jair Bolsonaro queria indicar para o Supremo Tribunal Federal e está ventilando os nomes dos dois, traindo aquilo que ele mesmo falou durante a campanha, que a primeira vaga seria de Sérgio Moro. Descumpriu o compromisso de campanha e não fechou a TV estatal EBC do governo. Inclusive colocou os seus capachos para ocuparem os cabides de emprego lá, ganhando dinheiro do seu bolso. Este era um compromisso de campanha dele. Agora, assim como Lula, se utiliza da EBC, da TV estatal EBC, para fazer propaganda política dele mesmo. Descumpriu o compromisso de campanha sobre reajustar a tabela de imposto de renda. Se ele não reajustou, significa que você está pagando mais imposto. E quando você vai num posto de gasolina é o quê? R$5 o litro. Quando você vai no supermercado, tudo ao preço da morte.
É isso que Bolsonaro fez. E essa é uma lista resumida. Tem muito mais coisas. Bolsonaro é não só um traidor da nação brasileira, é um traidor dos seus eleitores. É um canalha, cínico, narcisista, que hoje estende o tapete vermelho para que a esquerda volte ao poder. Se fosse o Lula fazendo isso daqui, as pessoas estariam revoltadas no meio da rua e não sairiam mais de lá, acampadas em Brasília. Por causa dessa idolatria política, de um político que tem esta aura messiânica e tudo mais, que o povo idólatra colocou em cima dele, todos estão quietos. Enquanto o Brasil que vai existir no futuro vai ser um Brasil de políticos totalmente blindados para nos assaltarem com toda a tranquilidade do mundo. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe sua opinião nos comentários.